E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, pessoal, olha só, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quem aí de vocês paga cartão RMC ou cartão RCC, que é o cartão benefício, ou empréstimo consignado? Coloca aí para mim nos comentários, por gentileza, para que a gente possa avançar com o nosso conteúdo. E já vou deixando claro, por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque eu vou trazer aqui trazer para vocês uma matéria que saiu aqui num portal chamado migalhas.com.br. É um portal que traz muitas informações, né, com relação aí a processos, a mudanças aí de regras de banco, ou seja, coisas desse tipo, e que trouxe aqui uma matéria referente a uma decisão e que tem total relação com vocês, aposentados, pensionistas e principalmente você que também paga aí o cartão RMC, cartão RCC e crédito consignado, tá? Então vai colocando aí para mim nos comentários. Enquanto isso, eu já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho, clique em todas, porque desta forma, todas as vezes em que tiver um vídeo novo ou uma live, você vai receber uma notificação do YouTube e poderá participar com a gente aqui ao vivo ou ficar por dentro da informação primeiro que todo mundo. Então, né, pessoal, não custa nada, né? Clica lá, é de graça. Você dessa forma consegue nos ajudar fazendo a sua inscrição e deixando aquele like para que o YouTube fala, pô, esse vídeo aqui é legal e vou recomendar para mais gente. Tá bom? Posso contar com você? Então tá jóia. Então olha só, pessoal, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Saiu aqui essa matéria e eu quero compartilhar ela com vocês. Olha só. Primeira Câmara Especializada Civil do TJ de Piauí, do Piauí, desculpa, determinou que instituição financeira não deve indenizar e anular contrato de cartão de crédito consignado firmado com o idoso. O colegiado entendeu que houve acordo e ciência dos termos entre as partes. Então, olha só, isso aqui ele está falando sobre um caso, né? Sobre um processo que estava em andamento e essa foi o ponto de vista com relação, né, ao colegiado. Vamos entender aqui. Na causa, o consumidor declarou que não tinha conhecimento completo sobre o contrato firmado, alegando que sua intenção era efetuar uma operação de empréstimo consignado. Em primeira instância, o juízo condenou o banco a restituir em dobro as parcelas efetivamente descontadas em folha de pagamento, devidamente corrigidas, além de custas, honorários e indenização por danos morais. Além disso, condenou o banco a anular o contrato por entender que este era abusivo devido à suposta dívida impagável, além de imputar falha no dever de informação à instituição financeira. Bom, pessoal, aqui já fica uma situação assim, um pouquinho complicada, né? Porque logo de cara que essa determinação que o juiz colocou, basicamente estava condenando o banco a tudo, né? No sentido de ter que cancelar o contrato, pagar danos morais, alegando que é uma dívida impagável, né? E que na prática a gente sabe que não é. Por que eu falo para vocês que não é? Porque é um produto, né? Aqui está falando sobre um cartão consignado, é um produto que ele é um produto legal, existe uma lei que determina sobre ele, ou seja, tanto a sua composição, a sua regra de taxa, ou seja, é um produto que foi aprovado, é um produto que tem, obviamente, aí a aprovação como lei, ou seja, virou lei, né? Ou seja, esse produto tem a sua validade legal. Então, se fosse um produto, por exemplo, que fosse impagável, né? Quando surgiu a possibilidade de existir o cartão consignado ou cartão benefício, os nossos deputados, né, senadores, quando fossem fazer a análise para, obviamente, ter essa aprovação, teria sido identificado que era um produto que seria impagável e não teria sido aprovado, não é verdade? Então a gente tem que partir do pressuposto que é um produto pagável. Agora, outros méritos, né, a gente vai analisando um a um, mas
basicamente ele não é um produto impagável, né? Ele tem aí, obviamente, as suas taxas, não é a melhor opção do mercado, né? Mas nesse ponto aqui, realmente eu vejo como um ponto negativo essa acusação, né? A defesa do banco em questão recorreu, alegando que a sentença foi fundamentada sem ter como base as provas produzidas. Olha só, pessoal. No recurso, reforçou as provas juntadas nos autos, detalhando mais uma vez o objeto contratado, com evidências inclusive de utilização do produto através de saques à vista pelo consumidor. Ao analisar o recurso, o desembargador Anderson Antônio Brito Nogueira entendeu que os pedidos feitos pelo autor eram improcedentes, pois a instituição bancária demonstrou de forma inequívoca a ciência do consumidor acerca do objeto contratado. Nesse sentido, afirmou que não há fundamento para alegar falha no dever de informação, tampouco abusividade no contrato. Ainda pontuou que a existência de contrato de cartão de crédito consignado firmado licitamente, aliado à ciência do consumidor sobre os termos, afasta qualquer argumento para se anular o compromisso. Ficou demonstrado que o contrato era de pleno conhecimento entre as partes e que não havia publicidade enganosa, como alegado. Além disso, comprovou-se que se tratava de uma dívida que não correspondia, o valor inalcançável, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento. Então, pessoal, ficou aqui realmente comprovado, né, sobre o que eu acabei de falar, que realmente não é uma dívida impagável como havia sido alegado inicialmente, né, ou seja, ficou claro aqui diante das provas apresentadas. E obviamente fica aqui a minha orientação para vocês, porque assim, nós, né, que somos correspondentes, nós observamos muitas vezes ações, né, em que muitos aposentados, pensionistas estão movendo contra os bancos, principalmente com relação aos cartões, tá? A minha orientação para vocês fica em qual sentido? Muito cuidado quando vocês forem entrar com esse tipo de ação. Por quê? Muitas ações nós observamos que estão sendo colocadas, né, colocando a seguinte argumentação, em que o aposentado desconhece aquele contrato, ou que o aposentado não tem ciência daquele contrato, certo? Mas, pessoal, por que eu falo muito cuidado? Porque vocês, né, mais do que nunca, sabem que as contratações são feitas de que maneira? De forma digital. Ou seja, você precisa fazer a confirmação digital, tirar uma selfie, né, conferir os dados ali na hora que vai fazer a confirmação digital, tem as questões dos dados do contrato, informações, vai cópia do contrato para e-mail para vocês. Então, assim, o banco ele tem todas essas informações e, diante da contratação digital, ou seja, não tem como, né, depois entrar com uma alegação de que não tinha esse conhecimento, ou seja, de que não sabia, ou seja, não sabia daquela contratação ou não tinha ciência da contratação sobre aquele produto, certo? Então eu estou falando diretamente sobre essa argumentação. Por quê? Porque aqui ficou claro, né? Ou seja, esse aposentado, esse idoso aqui está falando sobre um idoso, né? Está falando que entrou com esse pedindo para anular o cartão de crédito consignado com essas alegações, certo? Que aqui, ó, fala bem no começo, o consumidor declarou que não tinha conhecimento completo sobre o contrato firmado. Então, assim, como que não vai ter, né? Como que entra com uma ação colocando esse argumento, sendo que o banco vai ter todas as provas com relação à confirmação digital, né? A selfie, ou seja, todo aquele processo que hoje de uma certa forma, ele é um pouco mais rápido, mas ele tem a sua parte burocrática, porque se você não fizer todo o passo a passo, tudo certinho, a gente sabe que a proposta não avança, ou seja, a proposta fica parada e muito menos vai para aprovação, né? Então, cuidado, por quê? Porque numa situação dessa, olha, aqui não falou, por exemplo, se teve, por exemplo, uma ação inversa, né, por parte do banco, ou seja, no sentido de
querer um dano moral em cima do aposentado, mas pode acontecer isso. Então, assim, o aposentado muitas vezes entrar com uma ação para reivindicar um valor, né, para exigir um valor em cima da instituição, e devido a não conseguir comprovar, ou o banco comprovar realmente a efetividade daquele produto, daquela contratação, aquilo vir, né, contra o aposentado, e aí a gente sabe que não é uma situação legal, tá? Então fica aqui a minha orientação para vocês com relação a isso. Se for entrar com qualquer tipo de ação, tem que ter total ciência sobre aquilo que está sendo pedido, ou seja, olha, realmente consta aqui um valor de empréstimo da qual eu não contratei, eu tenho 100% de certeza que eu não contratei. Perfeito. Aí você tem total direito de entrar. Mas se contratou, se fez o passo a passo, se fez tudo certinho, e entrar com uma ação falando que não tem ciência, o banco vai provar que você fez a contratação tudo certinho, que você tinha ciência, e isso pode virar contra você. Tá bom? Pegou aqui a minha orientação? Então tá jóia, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.